A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Rádio Libertador FM 96.3 e TV AD, como também nas redes sociais. Nós estamos aqui para dar prosseguimento às lições bíblicas do quarto trimestre deste ano de 2021 e vamos hoje estudar a lição de número 10. A lição 10 deste trimestre tem como título Paulo e seu amor pela igreja. Estamos estudando lições baseadas na vida e no ministério do apóstolo Paulo. E hoje vamos falar sobre o amor que Paulo tinha pelas igrejas que ele fundou e também pelas igrejas que ele não só fundou, mas também cuidou. Paulo, ele era tanto evangelista como mestre, ele tanto plantou igrejas como discipulou os irmãos dessas igrejas. O textuário da nossa lição se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, e a parte A do versículo 14, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Para início de lição, para início da nossa conversa neste momento, é importante que a gente afirme que o amor não é um mero sentimento, mas amor é uma obrigação, uma determinação em obedecer, uma obrigação. Então, assim, nós também devemos ter amor pela igreja. Então, a lição de hoje, baseada em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10, ela tem como objetivo geral compreender o amor pela igreja. E com base no amor de Paulo pela igreja, nós também vamos refletir sobre o nosso amor pela nossa igreja local. Então, o tópico 1 da nossa lição tem como objetivo destacar o amor de Paulo pela igreja. No tópico 2, temos o objetivo de relacionar o amor com a fé na igreja e, por fim, elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica que Paulo chama a atenção aqui no versículo 3 da nossa leitura bíblica em classe, que é a fé, o amor e a esperança. Então, meus amados irmãos, superintendentes de escola dominical, professores de escola dominical, é encantador contemplar o amor de Paulo pela igreja de Cristo. O apóstolo nos ensina que os obreiros devem zelar, cuidar e amar a igreja. A igreja, ela é de Jesus. Jesus disse: edificarei a minha igreja. A igreja pertence a Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro, é o corpo de Cristo. Existem as dimensões invisíveis, as dimensões visível e invisível da igreja de Cristo. Algumas pessoas querem amar somente a igreja invisível, porque elas não conhecem os seus membros, exatamente quem são os seus membros, mas não querem amar a igreja visível. Então é importante a gente entender que essas duas coisas não podem ser dissociadas. Fazemos parte da igreja invisível de Cristo, a igreja universal de Jesus, é composta de todos os salvos aqui da terra, mas também fazemos parte de uma igreja local. A igreja invisível, ela se manifesta visivelmente em um determinado local, uma cidade, um bairro, uma comunidade. Então nós participamos da igreja tanto visível quanto invisível e somos convidados a amar a igreja e a demonstrar esse sentimento de maneira concreta. Não há base bíblica para essa rejeição que muitos têm às igrejas locais. Muitos crentes têm se tornado desigrejados, não querem se congregar em igreja nenhuma, dizem que são crentes apenas em casa
e não querem praticar a comunhão dos santos. Não há nenhuma base bíblica para esse tipo de comportamento doentio. Como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Então, a nossa lição de hoje, a ênfase, é o amor de Paulo pela igreja local e o nosso amor pela igreja local. Tópico 1 da nossa lição, o amor de Paulo pela igreja. Paulo amava a igreja e as igrejas, que fundara com o amor, o amor como de um pai para um filho. Ele tinha plantado aquelas igrejas, aqueles crentes eram filhos espirituais deles que tinham ganhado para Jesus. Então a gente observa aqui nos versículos 2, 3 e 5 da leitura bíblica em classe, Paulo demonstrando grande amor por aquela igreja e por isso orava muito pela igreja de Tessalônica. No versículo 5 ele diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então Paulo fala aqui do grande amor que ele tinha demonstrado por aquela igreja. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 7, versículos 8, capítulo 7, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, Paulo disse: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então o apóstolo Paulo demonstra, não somente na teoria, mas na prática, um grande amor por aquela igreja de Tessalônica. Então é o que o nosso comentarista coloca aqui, é um amor de um pai para um filho. Inclusive, Paulo escrevendo aos Coríntios, que foi também outra igreja que Paulo plantou, ele disse: eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então Paulo tratava as igrejas locais como filhos espirituais. O amor dele era como de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. E esse amor de Paulo pelas igrejas era um amor motivado pelo modo de viver o evangelho dessas igrejas. Ele estava muito satisfeito com o discipulado da igreja de Tessalônica, em ver os irmãos realmente vivendo o evangelho. Os cristãos de Tessalônica eram o objeto do amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. É muito salutar e muito alegre, é muito feliz para qualquer pastor ver os frutos do seu ministério. Paulo ganhou aqueles irmãos para Jesus, discipulou aqueles irmãos e agora Paulo, em ver eles produzindo frutos, isso alegra o coração de Paulo. Então, Paulo semeou com lágrimas, agora ele está colhendo com alegria. Tópico 1.3 da nossa lição: o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. No tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja que congregamos. Tenhamos muito cuidado, meus irmãos, porque existe uma onda de rejeição pela igreja local. Como eu disse no início deste programa, muitas pessoas dizem que só querem saber ou que só fazem parte da Igreja Universal e Invisível de Cristo, só fazem parte do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro, mas não querem fazer parte de nenhuma igreja local. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade na Bíblia.
todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, eles se reúnem com os demais crentes em Jesus Cristo em determinado lugar. Então, isso é fundamental para o crescimento espiritual das pessoas. Então, rejeite qualquer ideologia que critica exageradamente as igrejas locais, as igrejas, porque isso não tem nenhuma base bíblica. Muito bem, meus irmãos, assim encerramos o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo e já já a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, transmitido pelo Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3, internautas e telespectadores da TV AD. Estamos estudando neste dia a lição de número 10, que tem como título Paulo e seu amor pela Igreja. No final do bloco anterior, estávamos falando sobre a importância que tem de amarmos a igreja local, de amarmos a igreja visível e a importância que temos de evitar e de rejeitar críticas destrutivas contra as igrejas locais, contra as igrejas como organizações religiosas. É verdade que toda igreja local tem defeito, toda igreja local tem suas falhas, todas as organizações religiosas têm suas falhas e as críticas devem ser construtivas no sentido de ajudá-las a melhorar, a aperfeiçoar e não críticas destrutivas, criticar por criticar. Então nós precisamos ter cuidado, porque tem crente que só enxerga defeito na igreja e não enxerga nenhuma qualidade na igreja. Só enxerga defeito em todas as igrejas, mas não enxerga nenhuma qualidade. Então isso é uma crítica doentia e destrutiva. Nós não podemos viver isolados sem se congregar em nenhuma igreja. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, a Bíblia diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Igreja significa coletividade. A própria palavra de igreja significa uma assembleia, uma reunião de pessoas chamadas para fora. Então não tem nenhum fundamento essa história do crente dizer que é crente sozinho em casa e não quer se congregar em nenhuma igreja, porque os irmãos da igreja têm muito defeito, as igrejas têm muito defeito, mas é preciso a gente entender que toda organização humana, todo ajuntamento humano tem defeito porque as pessoas são falhas, nós somos todos falhos. Então é importante, tem muitas coisas da vida cristã que a gente só vive e só experimenta convivendo uns com os outros na igreja. Por isso que a Bíblia diz aqui em Hebreus 10 e 24, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Noutra tradução diz, e não deixemos de nos congregar. Então, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia. Então, o que a Bíblia recomenda, meu irmão, minha irmã, é que eu e você tenhamos o costume de nos congregar, tenhamos o costume de frequentar a igreja local, de nos relacionar com outros irmãos e irmãs que têm a mesma fé, para poder, assim, estimularmos uns aos outros a prática do amor e das boas obras. A igreja local é o lugar onde Deus nos plantou. A igreja local
ela investiu na evangelização, no discipulado. Nós conhecemos a Cristo, nós tivemos o privilégio de ter acesso ao Evangelho, porque irmãos e irmãs das mais diferentes igrejas locais, eles pregaram o Evangelho e fizeram com que essa palavra chegasse até nós. Então, esse é o lugar que Deus nos plantou, a nossa igreja local. O lugar onde servimos a Ele, o lugar onde compartilhamos a comunhão com outros irmãos e lugar onde realizamos a sua obra. Então, é na igreja local, é onde servimos a Deus e praticamos essas coisas importantes da vida cristã. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. O amor de Paulo pela igreja era tão espetacular, tão extraordinário, que ele sofreu muito na igreja de Corinto. A igreja de Corinto fez bastante o apóstolo Paulo sofrer, mas nem por isso ele abandonou aquela igreja e desistiu daquela igreja. Nem por isso Paulo deixou de amar aquela igreja. Então, é também um exemplo muito importante para os pastores das igrejas. Tem igrejas que cuidam melhor do pastor, se relaciona melhor com o seu pastor, mas infelizmente tem igrejas que não se relacionam bem com seus pastores. E Paulo sofreu bastante na igreja de Corinto. E na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Paulo disse assim: eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Então Paulo, ele exercia o seu ministério na igreja de Corinto de uma forma de muita abnegação, de muita entrega, de muito desgaste. Então ele disse: eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. A igreja de Corinto não queria sustentar o ministério de Paulo. Paulo teve que trabalhar bastante fazendo tendas para poder se sustentar, porque a igreja de Corinto não estava cumprindo a responsabilidade dela do sustento ministerial do pastor Paulo. Então ele disse: eu de boa vontade gastarei. E disse: não vou gastar não somente os meus bens, mas a minha própria vida. Então eu me gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Então Paulo dá um toque aqui muito importante para aquela igreja. Se eu os amo cada vez mais, será que eu vou ser amado cada vez menos? Então fica aí a lição, fica aí o exemplo do apóstolo Paulo de amor por aquela igreja. Tópico 2 da nossa lição: amor e fé na igreja. Tanto a fé quanto o amor são duas palavras e duas virtudes importantes no ministério de Paulo. Tópico 2.1 diz: o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Então todas as cartas dele falam bastante sobre o amor. Em Romanos 5:5, Paulo diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em Romanos 5:8, nesse mesmo capítulo 5 de Romanos, Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39, ele também fala sobre o amor, quem nos separará do amor de Cristo, etc. E ele diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e nada vai nos separar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu o chamado capítulo do amor em 1 aos Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13, é o capítulo do amor, onde Paulo também falou bastante sobre o amor.
Então isso é muito interessante, e ele disse que ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Então o amor estava presente, era uma palavra proeminente no ministério do apóstolo, e a fé também. O amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Então, Efésios 1:15, ele fala: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e vosso amor para com todos os santos. Então ele fala de fé e amor que existia entre os efésios. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ele disse: a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então, há sempre essa correlação entre fé e amor, que são duas virtudes fundamentais na vida de cada cristão e, consequentemente, na vida da igreja. Tópico 2.3, a dimensão prática do amor na igreja. O amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. E aqui o comentarista, ele exemplifica isso falando aqui da parábola do bom samaritano. O amor, ele precisa ser prático, concreto e não apenas teórico. No contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja. Então, no ambiente da igreja local, convivendo com pessoas reais, pessoas que têm suas virtudes e defeitos, pessoas que conhecemos, é lá onde nós vamos demonstrar na prática o nosso amor. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. Continue conosco e voltaremos em seguida. Amém, meus irmãos, estamos de volta com mais um bloco do programa EBD em Síntese. Estamos estudando hoje a lição de número 10, que tem como título Paulo e seu amor pela igreja. É a lição de número 10, de 5 de dezembro de 2021. Estávamos falando no final do bloco anterior a respeito da dimensão prática do amor na igreja, o tópico 2.3, mostrando que o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Tem gente que diz que ama a humanidade, mas aborrece o seu próximo. Porque a humanidade é uma coisa assim muito abstrata, eu não conheço, não vejo, não se relaciona comigo, não pisa no meu calo, não faz ou não diz nada que eu não goste, é fácil de amar. Mas o nosso próximo, com quem convivemos no dia a dia, isso já é outra história. Então, o nosso amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Então, no dia a dia da convivência com os irmãos na igreja local, a gente vai convivendo uns com os outros, suportando uns aos outros em amor, como diz a palavra de Deus, suportando uns aos outros em amor, é aí que nós vamos realmente demonstrar e exercitar o nosso amor. Diz aqui o nosso comentarista que esse amor, no contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local, como, por exemplo, pastoreando com fidelidade os crentes, suprir as necessidades de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo disse: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados,
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a gente demonstra amor pelos irmãos na igreja local, primeiramente suportando uns aos outros em amor, tendo atitude de humildade, mansidão e longanimidade uns com os outros. E sobre essa dimensão concreta do amor, o apóstolo João também chamou muita atenção disso. Então ele disse, 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí ele conclui no versículo 18, dizendo assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, está aí uma palavra fundamental, muito importante, para que esse amor uns pelos outros, esse amor ao próximo, se manifeste por meio de atitudes concretas de bondade. Lembre-se que a benignidade e a bondade são virtudes do fruto do Espírito obrigatórias na vida de todo cristão salvo em Jesus Cristo. Então, é amor expresso na prática. Tópico 3 da nossa lição, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Então, o apóstolo Paulo estava muito feliz com aquela igreja de Tessalônica, fazendo menção dela sempre em suas orações. E diz aqui o versículo 3, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então aqui, nesse versículo 3, ele enfatiza aqui 3 coisas muito importantes, que são justamente os próximos 3 tópicos aqui, os próximos 3 subtópicos aqui do tópico 3. Então, a obra da vossa fé, o trabalho do amor e a paciência da esperança. Então, Paulo falou também em 1 Coríntios 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior deles é o amor. São 3 coisas fundamentais na vida do cristão. Fé, amor e esperança. Então aqui, para a igreja de Tessalônica, Paulo ele lembra da obra da vossa fé. É importante nós entendermos que somos salvos pela graça por meio da fé. É pela fé que nós somos salvos, mas a Bíblia deixa muito claro que a fé verdadeira que nós temos em Cristo, ela tem como consequência natural a prática das boas obras. Porque o próprio Paulo, quando disse lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que somos salvos pela graça mediante a fé e não vem das obras, ele disse no versículo 10, no versículo seguinte, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a verdadeira fé, ela pratica as boas obras. E esta é a tese defendida pelo apóstolo Tiago, lá no seu livro. Lá em Tiago, ele fala sobre isso, sobre a importância da prática das boas obras. Então, assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexos da nossa fé. Então ele disse, mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé por meio das obras. Então isso é fundamental. A virtude do amor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Paulo também fala do trabalho do amor. Então, é um amor, como a gente já falou aqui, que se expressa, que se manifesta de forma concreta no dia a dia da convivência
na igreja local, por meio de atos de bondade e de amabilidade para com as pessoas. Na verdade, todos os mandamentos bíblicos se resumem em dois: o de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Então, é fundamental que possamos enfatizar essa questão do amor prático. Por isso que ele fala o trabalho do amor. É um amor que se expressa na prática por meio de atitudes concretas. E no capítulo do amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, meu irmão, minha irmã, no dia a dia de convivência nossa na igreja local, quando a gente se relaciona com os irmãos na igreja local, nós devemos expressar esse amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Além da fé e do amor, que Paulo enfatiza aqui em 1 Tessalonicenses 1:3, ele fala também da paciência, da esperança. A ideia sugere uma perseverança na esperança, uma perseverança na esperança. O que Paulo tinha em mente, o que ele tinha em mente quando falou isso aqui, ao usar a expressão paciência da esperança, era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Então, isso acontece muito. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 1 a 5, ele disse: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança ou a paciência. E a paciência, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, fé, esperança e amor são três virtudes fundamentais e importantes na vida do cristão. Então, concluindo esta lição de hoje, meus irmãos, podemos afirmar com certeza, devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Muito obrigado pela sua audiência ao programa EBD em Síntese deste dia. Deus abençoe você e sua família. Este programa e nenhum outro substitui a nossa participação presencial na Escola Bíblica Dominical. Vá com você e sua família à casa do Senhor, à igreja local, para participar da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.